Pessoal, tudo bem? Esse é mais um bate-papo que nós do Consumirista e da Consumidor Moderno, nós vamos promover, desta vez com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Herson Rego, né? Que é um especialista em direito do consumidor. Bom, gostaria que o senhor desse as primeiras palavras iniciais inclusive já falando um pouco do senhor, falando um pouco da sua atuação, enfim, para depois a gente entrar no assunto efetivamente. Olá, Ivan. Muito prazer estar aqui com vocês. Foi uma honra, uma alegria muito grande quando eu recebi o convite do Consumerista para participar de uma live e eu espero que a gente consiga trazer uma informação muito qualificada, tanto para você quanto para a sua audiência e contribuir para esse debate nesses tempos de tantas incertezas que nós estamos vivendo, que é esse momento de pandemia do novo coronavírus que está afetando a nós todos. Tem um dado positivo, é que nós pelo menos descobrimos essa maneira mais rápida, mais eficiente de fazer com que informações qualificadas, né, circulem com mais frequência através dos ambientes virtuais. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela gentileza do convite para estar aqui com você. Nada como usar o mesmo canal usado para fake news para levar a boa notícia, né? A notícia de verdade, né? Então vamos lá. Então, bom, deixa eu só fazer uma introdução, antes de mais nada, do nosso papo, é o seguinte. O que nós temos visto, nós temos visto uma série de setores, né? E, evidentemente, setores que se relacionam com o consumidor, apresentando uma série de problemas a partir do momento que você começou a quarentena, o distanciamento social. A gente teve, no primeiro momento, as notícias relacionadas ao setor aéreo, e mais recentemente, que é o motivo do nosso papo aqui, falando um pouco sobre educação, né? Que é justamente o seguinte: olha, você tem de um lado o consumidor fala assim, olha, eu não tenho aula, eu tenho que pagar. As faculdades falam assim, nossa, mas o nosso contrato ainda está em aberto, embora eu não possa, eu não posso, o poder público determinou que eu não possa dar aula para você, mas não é por minha responsabilidade. E eu acho que a partir daí eu gostaria de falar com o senhor justamente sobre esse tema, né? Eu acho que a primeira pergunta, e aí um pouco sendo mais objetivo, sem sair um pouco das questões de pontos de vista, enfim, como que o senhor avalia do ponto de vista técnico, o que diz os dois lados? Os dois lados estão certos? Quem está certo, quem está errado? Ou não há lado certo, lado errado? Evidentemente, porque nós vivemos um momento de excepcionalidade absurda, né? Absoluta, né? O senhor ponderasse os dois pontos de vista, por gentileza. Bom, Ivan, a gente precisa, acho que a sociedade como um todo, precisa aprofundar as suas reflexões. Nós estávamos acostumados a decidir em cima de situações de normalidade, em condições normais de temperatura e pressão, com os desequilíbrios naturais, esses desequilíbrios de forças, né, existentes naturalmente no mercado de consumo. E daí a vulnerabilidade do consumidor como uma presunção absoluta, tanto que nós temos uma legislação específica para esse fim. Até aqui, tudo bem, já estávamos bastante acostumados com isso. O que acontece é que essa pandemia do novo coronavírus, ela vai impactar as relações de consumo como um todo. Elas não atingem apenas o sujeito consumidor, elas atingem o sujeito consumidor e o sujeito fornecedor ao mesmo tempo. Então, a relação de consumo ela está sendo impactada como um todo. Os sujeitos, os agentes econômicos que nela estão inseridos, estão sofrendo as consequências econômicas dessa pandemia ao mesmo tempo. Então, se o consumidor está sofrendo em uma ponta, o fornecedor está sofrendo em outra ponta. Não há que se falar, num primeiro momento, em risco do empreendimento, porque esse momento em que nós estamos vivendo não foi planilhado por ninguém. Isso não está em nenhuma planilha de custos. Ninguém previu o que poderia acontecer e os impactos, os efeitos disso numa relação qualquer de consumo e jogou isso numa planilha de custos e transferiu esse risco para o preço.
Não existe essa situação. Então, tanto fornecedor quanto consumidor, e isso é importante a gente frisar, eles estão sendo impactados conjuntamente por fatos para os quais eles não concorreram. Então, não há uma culpa do fornecedor e nem uma culpa do consumidor. Não há uma responsabilidade do fornecedor, nem uma responsabilidade do consumidor. Ambos são vítimas deste fenômeno que atingiu a nós todos indistintamente. Colocado isso como premissa, Ivan, o que a gente tem? Bom, eu preciso enxergar os interesses econômicos de toda e qualquer relação jurídica de consumo. Vamos tirar os rótulos. Não vou rotular o sujeito de fornecedor ou consumidor. Vamos dizer sujeito A e sujeito B. Sujeito A e sujeito B resolveram celebrar um contrato, qualquer contrato que seja. O que o sujeito A espera? O sujeito A espera que o sujeito B cumpra a prestação que voluntariamente assumiu no tempo e da maneira em que foi convencionado. O que o sujeito B espera? O sujeito B espera a mesma coisa do sujeito A, que A cumpra a sua prestação no tempo e da forma que foi pactuada. Então, quando A e B cumprem as suas prestações, aquela relação jurídica ela se extingue normalmente com a satisfação dos interesses dos sujeitos, dos parceiros contratuais. É isso que se espera. Quando esse resultado é alcançado, a gente diz que o contrato cumpriu a sua função social de fazer circular bens e riquezas. Perfeito. Agora, estamos em um momento em que tanto o sujeito A quanto o sujeito B estão em dificuldades para cumprir as suas prestações. A está com dificuldade de prestar um serviço. B está com dificuldade de pagar o preço daquele serviço. O que eu preciso? Eu não posso esticar esta corda e fazer que isso funcione como um cabo de guerra. Ou eu puxo para o lado do sujeito A, ou eu puxo para o lado do sujeito B. A gente precisa aliviar esta tensão. E como é que a gente alivia a tensão? Fazendo com que os sujeitos caminhem para o centro. E não que eles caminhem para as extremidades. Porque se eles caminharem para as extremidades, a gente vai ter polarização. A gente aumenta a tensão. Então é preciso que eles caminhem para o centro, para que aquela corda ela se afrouxe, alivie a tensão. E esse caminhar para o centro implica em enxergar o outro, ver, se colocar no lugar do outro, ou seja, empatia, compaixão, e ver o que eu posso ceder para que você consiga cumprir a sua prestação, ver o que você pode ceder para que eu consiga cumprir a minha prestação e nós dois cheguemos ao final daquela relação com os nossos interesses econômicos minimamente satisfeitos. Temos que tentar aproveitar, conservar este contrato e não simplesmente resolvê-lo, extingui-lo. Não era isso que nós desejávamos quando nós começamos a nossa relação. Então, eu tenho que te ajudar a me ajudar, para que nós consigamos retirar do contrato todo o proveito possível naquele momento. Os dois lados precisam ceder. Certo. Antes da gente entrar efetivamente no que o senhor entende como sendo uma questão mais equilibrada, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, desse um pouco das impressões do que o senhor tem ouvido de ambos os lados, né? O que o consumidor tem dito e o que as empresas têm dito, né? E aí entrando efetivamente no setor de educação, o que os pais de alunos ou os próprios alunos têm dito e o que as empresas, o Instituto de Educação têm dito sobre esse momento, senhor, ou para todo o tribunal. Então, a relação de consumo, ela tem uma característica muito interessante, que é a da assimetria de informações. Os fornecedores, eles normalmente detêm os dados.
eles detêm as informações técnicas. E os consumidores não foram educados para o consumo, não foram devidamente orientados para o consumo. O objetivo do consumidor ele é mais direto e imediato. Então, a gente vai discutir agora preço, mensalidade. A gente vai discutir preço. O consumidor não sabe o que está na cesta de produtos e serviços que compõem o valor de uma anuidade. É direito dele àquela informação. É dever do fornecedor prestar informação sobre os custos da sua estruturação. E essa informação ela tem que ser prestada previamente, normalmente no ato da matrícula ou no ato da renovação da matrícula. Eu peço, então, aquela planilha de custos para avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor que está sendo cobrado para anuidade ou para semestralidade que eu irei pagar. Mas quantos consumidores pedem essa planilha antes de celebrar uma matrícula? Eu não conheço, não é comum, não é usual. Existe aquele consumidor consciente que pede para verificar a planilha de custos e tem aquele consumidor que simplesmente diz, não, poxa, você está aumentando 6%, 7% o valor da anuidade em relação ao ano passado. A inflação foi de 4% e você não pode fazer isso porque isso é abusivo. Esse é um raciocínio muito linear, muito simplista. A gente diria bidimensional. Quando, na verdade, a gente agora precisa de um olhar pluridimensional. Eu acho que não basta nem a gente olhar isso na tridimensão, a gente tem que olhar isso em dimensões mais amplas. Então, o que acontece? Falando agora da visão do fornecedor. O fornecedor, a universidade, a escola, ela diz o seguinte: eu, no ano passado, por volta de setembro ou outubro, fechei a minha planilha de custos para o ano de 2020. Fiz lá a indicação de uma série de componentes que vão basear os meus cálculos. Ao final, eu cheguei a um valor para a anuidade, para aquelas instituições de ensino em que a prestação do serviço se dá de forma anual, ou cheguei ao valor da semestralidade para aquelas instituições que prestam seus serviços por semestres. Perfeito? Como eu não teria muita condição de pagar uma anuidade à vista, ou de pagar a semestralidade à vista, o que o fornecedor do serviço ele faz? Ele permite que eu dilua aquele valor que eu deveria pagar, ou ao longo de 12 meses, se de anuidade a gente estiver tratando, ou ao longo de 6 meses, se de semestralidade estivermos conversando. Isso é uma maneira de facilitar o responsável financeiro de cumprir a sua prestação. O curso custa R$12 mil, mas eu vou permitir que você me pague em 12 parcelas de R$1.000. Facilita a sua vida. Eu estou facilitando ao responsável financeiro o cumprimento da sua prestação de pagar a anuidade. Perfeito. Mas vem, então, um fato externo. Veio um fato externo e me impede de dar aulas presenciais. A legislação determina que o prestador do serviço tem que cumprir a sua obrigação dentro de um período de 200 dias úteis, que é o ano letivo. Mas, com essas restrições de deslocamento, com essa imposição de isolamento social, de suspensão de vários serviços e de várias atividades, os estabelecimentos de ensino ficaram impedidos, proibidos de dar aulas presenciais. Eles, então, tiveram que buscar alternativas. A alternativa foi o ensino à distância, aulas online. Se, por um lado, e a gente vai chegar lá, eles terão diminuição de certos custos, por outro lado, eles terão acréscimos de custos que não estavam na planilha do ano passado.
eu terei que ou desenvolver uma plataforma de ensino à distância ou contratar uma plataforma já pronta. Se eu já tenho essa plataforma, eu talvez tenha que adquirir um número maior de licenças, porque eu não ministrava esse tipo de ensino por essa via online, ou seja, alguns custos adicionais eu terei que não foram planilhados. Então, não é justo nem correto a gente simplesmente dizer porque as aulas estão suspensas, eu não tenho que pagar. Ou porque as aulas estão suspensas, eu tenho que ter um desconto. E esse desconto tem que ser linear, igual para todos. Isso está equivocado. Então, essa é a posição dos estabelecimentos de ensino. Por outro lado, dizem os consumidores, bom, quando eu contratei com aquele estabelecimento de ensino, eu não contratei aulas à distância. Eu não contratei aulas online. Eu contratei aulas presenciais. Então, eu quero que o serviço seja prestado da maneira como foi contratado. Não sendo o serviço prestado do modo como foi contratado, eu posso rescindir o contrato. Na verdade, a questão seria rescindir se houvesse culpa ou resolver, resolução em sentido mais amplo, sem a culpa. Ou eu posso aceitar o serviço com abatimento do preço. Essa é uma tese que os consumidores colocam. Uma outra tese que os consumidores colocam é uma série de custos que integravam aquela planilha lá do ano passado e que compuseram o cálculo da anuidade, também estão sendo diminuídos nesse momento. As instituições de ensino não estão arcando com os custos de energia elétrica, não estão arcando com os custos de fornecimento de água e esgoto, não estão com os mesmos custos de telefonia, não estão com os mesmos custos administrativos operacionais. Por quê? Eu não estou mantendo o serviço de limpeza, que provavelmente é terceirizado, eu não estou mantendo o serviço de segurança, que, ou se estou mantendo, ele foi reduzido. Então, uma série de itens, componentes daquela planilha do ano passado, também estão em suspensos agora. Ele não está pagando por isso. Ora, se ele não está pagando por isso, é razoável e justo que ele dê para mim, na mesma proporção, os descontos que ele está economizando. Quer dizer, os custos que ele está economizando, não é desconto, são os custos que ele estaria economizando. Também é uma tese correta. E uma outra tese que independe desta situação planilhada é de que o consumidor ele tem direito à revisão de um contrato, qualquer contrato, se fatos supervenientes à contratação tornaram aquela prestação excessivamente onerosa para o consumidor. Então, nós temos aqui duas discussões. Não se pode colocar ambas no mesmo cesto. A primeira discussão é quais são os direitos de fornecedores e de consumidores neste momento em que os serviços estão suspensos. Por isto só. Por isto só. Isso implica, então, em redução de custos, alguns custos, para o estabelecimento de ensino, a adição de outros custos para o estabelecimento de ensino e uma prestação de serviço de modo diverso daquele contratado. Um outro argumento muito forte, e isso está muito presente hoje nos cursos de medicina, enfermagem, que exigem aulas práticas. Nos últimos períodos, nos últimos semestres, nos últimos anos dessa universidade, a maior parte dessas aulas, do conteúdo daquelas aulas, é prático. Em laboratório, em hospitais, manuseando cadáveres, enfim. Eu não estou tendo essas aulas. Como é que você pode repassar para mim integralmente um custo que você não está suportando por algo que eu não estou usufruindo? Então, é preciso que a gente consiga enxergar os diferentes cenários. Esse é um deles.
Como é que a gente resolve este primeiro cenário? Este primeiro cenário eu resolvo com negociação. Eu não posso simplesmente impor ao prestador do serviço em uma relação privada em que os preços foram negociados. Eu não posso simplesmente impor de modo linear, uniforme, indistinto, um desconto. Você tem que me dar um desconto e vai ser de 30%. Isso é arbitrário, é aleatório, não tem nenhuma base, nem econômica, nem jurídica. É simplesmente um ato de vontade, é um ato político, que visa a atender os interesses, ainda que legítimos, de apenas um dos lados desta relação. O caminho é o da negociação. O segundo cenário é, independente de tudo isso, ainda que nada disso estivesse acontecendo, se fatos supervenientes, quaisquer fatos supervenientes, tornassem para um consumidor a prestação de um contrato excessivamente onerosa, ele já teria direito à revisão judicial desse contrato. Então, no caso, eu, consumidor, posso ter sido demitido, posso ter tido a minha carga horária de trabalho reduzida, com redução da minha remuneração. Eu posso ter ficado doente, acometido da Covid-19, necessitei de internação e estou com dificuldade de manter os meus compromissos financeiros. O que eu faço? Bom, nesta situação, é meu direito, artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, a revisão do contrato. Eu posso procurar o fornecedor e tentar negociar. Porque isso é uma coisa interessante, Ivan. A gente não presta muita atenção nisso. Quando a gente fala em direitos básicos dos consumidores, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a gente fica com a ideia de direito fundamental, direito básico, mas eu esqueço, se eu estou falando de direito básico, na outra ponta, no outro prato da balança, eu tenho deveres básicos. Então, se eu tenho o direito à revisão do contrato, leia-se, o fornecedor tem o dever de renegociar. Essa é uma tese do professor Anderson Schreiber, que foi matéria de seu trabalho de especialização. Um outro professor muito conhecido, amigo nosso, Haroldo Lourenço, André Roberto Machado, também falam sobre a questão do dever de renegociar, do dever de cooperar, que nada mais é do que um dever anexo, um dever conexo ao princípio da boa-fé. Eu tenho que te ajudar a cumprir a sua prestação para satisfazer o meu legítimo interesse, tanto quanto você precisa me ajudar a cumprir a minha, para que eu consiga satisfazer o seu legítimo interesse. Então, esse dever de cooperar abrange, compreende o dever de renegociar. Não é um comportamento de boa-fé eu simplesmente fechar os olhos para as adversidades, para as vicissitudes do outro parceiro contratual e simplesmente levá-lo à ruína. Isso não faz sentido. Não era o que nenhum dos parceiros desejava no momento da contratação, porque será isso o que eu quero agora. Não pode ser esse o foco. E é essa serenidade, é essa lucidez que está faltando um pouco. As discussões elas estão muito passionais, estão muito sentindo na carne. Eu tô decidindo com base num problema que eu estou vivendo. Então, o que me move, em primeiro lugar, é a dor, não é a razão. E isso está gerando situações de confronto e conflito. É lógico que o fornecedor tem o dever de renegociar. Se ele não renegocia, eu então vou exercitar o meu direito em juízo. Mas a judicialização, de novo, não seria a solução. E já posso até antecipar.
Por que não seria a solução? O judiciário não está, de forma alguma, preparado para o volume de ações que serão ajuizadas nos meses que se seguirão. De todas as ordens. Serão ações na área da saúde, serão ações na área da revisão dos contratos, na área da resolução dos contratos, ações de despejo, serão ações de cobrança, ações de execução, serão pedidos de recuperação judicial, pedidos de moratória, enfim, um volume anormal de demandas serão ajuizadas nos meses que estão por vir. Isso faz com que o tempo de resposta do judiciário, que já se sabe não é um tempo dos melhores, piore. A qualidade da prestação jurisdicional vai cair, porque eu tenho agora a necessidade premente de julgar o maior volume possível de ações. Como é que eu faço isso com qualidade? É difícil. Qualidade e quantidade não são características que andam juntas, de mãos dadas. É meio difícil. Então, pior das hipóteses, você ajuizou uma ação. Em 12 meses, sendo otimistas, em 12 meses, alguém espera ter cumprido a sentença que assegurou ao autor da ação o direito dele? Ele ajuizou uma ação, tivemos lá todo o trâmite para citar a parte contrária, os prazos em dias úteis, citar a parte contrária vai apresentar a sua contestação em dias úteis, a gente vai falar em réplica, decidir se vai ou não vai produzir novas provas, se vai ou não vai marcar audiência para tentar uma composição entre as partes, e no final, se não houver provas a produzir, o juiz então irá proferir uma sentença. A parte que não ficar satisfeita irá recorrer. Veja, só estou falando de um recurso de apelação, não estou falando de agravo, não estou falando nada. Vem o recurso de apelação, o processo vai ao tribunal, o tribunal se reúne, contra razões, beleza, julgamos. Desce para o cumprimento da sentença. Olha que eu estou simplificando ao máximo o rito. Cumprimento de sentença. Intima a parte perdedora para cumprir a condenação, até que ela efetivamente vai e desembolsa o montante a que foi condenada a pagar. Perfeito? Perfeito. Alguém tem esperança mínima que seja que tudo isso acabe em 12 meses? De maneira nenhuma. Então, Ivan, quando você vê numa medida provisória, quando a gente vê num projeto de lei esse prazo de 12 meses para as companhias aéreas, esse prazo de 12 meses para eventos, para pacotes turísticos, para shows, esse número não é aleatório. Ele tem uma finalidade, ele tem a finalidade de trazer segurança, isto é, definir marcos, não comprometer o fluxo de caixa do fornecedor e não retirar a liquidez do mercado. Porque o que o consumidor muitas vezes não entende é que o dinheiro que eu retiro do mercado será retirado de mim. O dinheiro que eu ponho no mercado volta para mim. Então, se eu começar agora, sem pensar nas consequências dos meus atos, a retirar dinheiro do mercado, a parar de honrar os meus compromissos possíveis, eu estou colocando em risco a minha própria subsistência. Porque lá na frente, alguma coisa de mim será subtraída. Ou meu emprego, ou meu imóvel de renda, ou a qualidade dos serviços que eu estava normalmente acostumado a contratar. Não pode ser assim. A gente tem que parar para pensar nas consequências. A gente tem que tentar enxergar os dois lados. Eu espero ter colocado aqui, de maneira assim compreensível, que os dois lados têm fundamentos
para as suas posições. Os dois lados têm justificativas para as suas pretensões. Só que se eu quiser que a minha pretensão prevaleça sobre a do outro, não vai dar certo. A gente não vai conseguir, agora, estabelecer uma relação em que todos ganham, uma relação de ganha-ganha. Não vai ser fácil fazer isso. E naquela em que um lado ganha, qualquer que seja, e o outro lado perde, qualquer que seja, eu preciso enxergar quais são os efeitos disso adiante. E no final a gente vai chegar à conclusão que todos perderam. A briga não foi boa nem para quem ganhou. Então a gente está agora num jogo em que o único ganha-ganha possível é eu entender que tem que ser um jogo de perde-perde. Eu vou perder, você vai perder. Ambos perderemos um pouco, mas perderemos um pouco cada um para que a gente consiga chegar ao final e suplantar esse momento de adversidade. Tem uma coisa que o senhor comentou, que eu acho que, aí o senhor me corrija, evidentemente, se estiver certo, me parece um caminho para uma boa negociação, justamente a questão da planilha, né? No caso de uma faculdade. Quer dizer, o consumidor tem esse direito de olhar essa planilha, eu acho que essa planilha ela tem que ser colocada à mesa, né? Imagino que ela tem que ser colocada à mesa para revisar, olha, quais são os seus custos, o que você não está gastando agora, para tentar encontrar o valor real, o que está efetivamente sendo pago por um serviço neste momento. É por aí, você acha que o grande ponto de partida de uma negociação para que os dois lados não fiquem felizes, mas saiam, enfim, haja um equilíbrio, é olhar esses gastos, no caso de uma faculdade, seja qual for a universidade ou curso, ou até mesmo maternal, enfim, seja lá o que for, enfim. Perfeito, Ivan. É por aí mesmo, tá? Você está cobertíssimo de razão. Eu costumo dizer, e digo isso com bastante frequência, até porque eu tenho que praticar isso na minha atividade profissional, no meu dia a dia. Decidir não é um ato de vontade. Decidir é um ato de conhecimento. Então, eu não posso decidir do jeito que eu quero, mas do jeito que tem que ser. Não é a minha vontade do cidadão, o Erson Rego, que tem que prevalecer, mas a vontade do magistrado que foi investido pelo Estado do poder de julgar conflitos de interesses segundo a lei. Essa é que é a responsabilidade maior dos magistrados nesse momento. E para que a gente decida bem, é preciso que a gente esteja bem informado. É preciso que eu tenha os dados necessários para formar o meu convencimento. Técnico. Tem que ser científica a escolha e não voluntarista ou aleatória. Os fornecedores, eles têm esses dados. Se ele já tem o dever de apresentá-los e fazer isto com antecedência, mais ainda agora, em que eles precisarão justificar o porquê de não estarem negociando, o porquê de não estarem transigindo. Eu tenho que entender, mas vem cá, por que você não quer negociar? Por que você está tão intransigente? Eu quero te entender. Me ajude a te entender. Me traga os seus números. A gente tem conversado muito com a Secretaria Nacional do Consumidor. A nota técnica número 14 da Secretaria Nacional do Consumidor, ela veio no sentido de trazer alguma luz aos PROCONs sobre como eles deveriam se comportar nessa situação. Eu tenho muitos amigos no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, de PROCONs de todos os estados, e tenho trocado muitas ideias com muitos diretores de PROCONs sobre como agir com serenidade e responsabilidade nesse momento, aquela defesa consistente, defesa técnica do consumidor, tá certo? Nesse sentido. E já soube que alguns PROCONs
estão fazendo exatamente isso, isto é, solicitando as planilhas. Eles se apresentam, eles se oferecem para atuar como um mediador, um árbitro qualificado. Mas para que eles possam bem desempenhar essa função de mediação, para arbitrar esse conflito, eles precisam de dados. Então, muitos PROCONs, eu sei que a sua audiência ela é nacional, mas eu sou aqui do Rio de Janeiro, né, TJ do Rio de Janeiro, eu posso dar um depoimento com convicção. O PROCON aqui do Rio emitiu uma nota, até no dia de hoje, nesse sentido, nessa linha, solicitando às universidades, foram 20 universidades, as universidades notificadas, 20 universidades para que apresentem não apenas a planilha do ano passado, mas a desse custo adicional que eventualmente elas estejam suportando e fazendo um confronto desses novos custos com aqueles que elas tiveram 30 dias antes da suspensão, para que eu possa comparar. E para mim, agora se você pedir, Werson, qual é a sua opinião pessoal? Né? Eu sou pai, eu tenho 2 filhas que estudam no Brasil e um filho que estudará no exterior, se tudo permitir agora a partir de setembro, né? Senão isso será postergado. Uma das minhas filhas fez medicina. Aqui entre a gente, que ninguém mais nos ouça, R$11 mil por mês a mensalidade do curso dela. Só da que faz medicina. A outra faz engenharia. Nenhuma das 2 filhas resolveu seguir a área do pai ou a da mãe, felizmente. A mãe fez medicina, eu sou da área do direito, as 2 resolveram seguir carreiras em outras áreas. Eu sinto no meu bolso 11 mil por mês é puxado, muito puxado. Eu não estou dando aula. O magistrado ele pode complementar a sua atividade e a sua receita como magistrado lecionando. Eu não estou mais dando aula, pelo menos aulas assim remuneradas, seja online, seja presencialmente. Não estou dando aula. A minha receita ela caiu bastante, mas eu continuo tendo emprego, um bom salário. É justo que eu chegue lá e imponha à faculdade um desconto sem que eu tenha sofrido um forte impacto na minha remuneração? Será que a minha situação é igual à daquele pai que já vinha custeando com muito sacrifício o estudo do seu filho e que agora teve redução de jornada de trabalho ou ficou desempregado? Será que as nossas situações elas são iguais? Um desconto para mim linear, dá um número aleatório, 30%, que era o que estava numa medida provisória que andou passeando por aí. De um projeto aqui da Alerj também que está caminhando nesse sentido, tem um projeto de lei aqui caminhando nesse sentido também, com esse número de 30%. É justo isso? Quer dizer, eu e o outro pai estamos na mesma situação? Eu precisava de 30%? Ou seria melhor que, ao invés de dar 30% para mim, desse 50%, 60% para o outro? A gente tem que parar para ver o cenário de modo mais abrangente. A gente precisa disso. É lógico que eu quero desconto. Quem não quer? Eu preciso, vai me trazer um conforto maior. É claro que vai. Se a faculdade teve uma diminuição dos seus custos, é razoável solicitar dela o repasse na mesma proporção. Então, o que eu tenho, o Werson Rego, como pai, ponderado? Eu tenho ponderado o seguinte, olha só, você tem esses custos aqui planilhados perfeitamente. Esse você não está suportando nesta extensão,
este não suportado nessa extensão, pá. Olha qual é a sua redução de custos. Agora, você teve esse acréscimo, você teve esse adicional e você teve esse adicional. Eu enxergo o seu lado também. Qual é a diferença? Ah, você teve uma redução de números aleatórios, 30%, e um acréscimo de 15%. Perfeito, a gente tem um gap aqui, uma diferença de 15%. Nesse período de suspensão das aulas, nesse período em que o serviço não está sendo prestado da maneira como foi pactuada, por que não, como regra geral, estabelecer para todos os pais um desconto na proporção do benefício, da economia de custos que você está suportando agora? É razoável. Aí alguém objetaria, não, mas lá na frente eu terei de volta esses custos? Perfeitamente. A gente retoma o valor da mensalidade, ou seja, o desconto não é permanente. O desconto ele é transitório e temporário enquanto perdurar essa situação de prestação do contrato de modo diferente. Lá na frente, quando você não tiver mais os custos com a estrutura de EAD e voltar a ter com luz, telefone, secretaria, etc., beleza, nós voltamos para a planilha do ano passado. É meio, assim, razoável que a gente consiga caminhar por essa trilha e deixar para os casos específicos, as situações pontuais, descontos maiores. E aí serão de acordo com a particularidade de cada caso concreto. O pai que perdeu o emprego, o pai que teve redução da jornada de trabalho, enfim, a mãe que ficou doente, o responsável financeiro de uma maneira geral. Essas situações a gente negocia caso a caso. A gente já sabe que diversas escolas, instituições de ensino, estão agindo assim, dando um desconto linear de 10%, 12%, 15%, e cuidando pontualmente de descontos maiores conforme a necessidade do caso concreto. Agora, é importante que a gente entenda, e aí é o contraponto, aí é o outro lado, que eu não posso nivelar todas as instituições de ensino por essas instituições que pertencem a grupos estrangeiros ou a grandes grupos econômicos, ainda que nacionais. Não vou ficar fazendo nomes aqui, mas uma coisa é aquela escola que pertence à professora X, que se formou em pedagogia e etc., uma coisa de família, na Baixada Santista, na Baixada Fluminense, no interior de algum estado qualquer, que tem lá uma matrícula, uma mensalidade muito baixa, ali remunerando basicamente os custos, tá certo? Com uma margem de lucro muito pequena, eu estou falando de 5, 6, 10% de margem de lucro, porque o público-alvo daquela instituição de ensino é um público de baixa renda, então não adianta eu querer colocar um preço, uma margem de lucro alta, porque eu não teria público para isso. Essa escola também tem que ter preservada a sua rigidez. De que adianta eu impor a um estabelecimento de ensino uma revisão contratual, um desconto, que ele não tem condição de suportar? A alternativa para ele será fechar as portas. A quem interessa, a qual pai de aluno ou mãe de aluno interessa uma escola fechada, menos uma escola no seu município, no seu bairro, na sua cidade? A quem interessa? A ninguém interessa. E as famílias daqueles professores, e as famílias daqueles funcionários, daquelas serventes, da cozinheira, da faxineira, como é que essas famílias ficam? Então, não dá para querer criar uma regra geral olhando para aquelas instituições de ensino que são ponto fora da curva. Não pode. Sim. Não vou
Infelizmente, assim, nosso tempo é um pouco curto, o senhor inclusive, tem outro compromisso que eu já estou sabendo, inclusive, mas eu acho que, e, inclusive, é um assunto que cabe ainda muitas outras discussões. Por exemplo, a gente não. O senhor falou, por exemplo, um ponto que eu achei que é importantíssimo, que é o que vai acontecer depois, quando o judiciário abrir as suas portas, reabrir suas portas, né? Digo, não sei como está no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo está suspenso as atividades, né? Quando isso tudo vier para o judiciário, não só a educação, mas vier turismo, aviação, isso tudo, todas essas demandas vieram para o judiciário, né? O senhor falou, está com um ponto importante. Precisamos falar seriamente neste momento em negociação, de solução de conflito extrajudicial. E aí o senhor deu um caminho que é olhar a planilha, que inclusive é um ponto que fica como aprendizado neste momento para todo mundo. Não precisa ser neste momento, não é mesmo? Quando se fala nesse pandemia, mas fica para o futuro, quando você quiser realmente saber o que está em jogo na educação do seu filho, na sua própria educação. Doutor, eu quero agradecer a atenção do senhor. O senhor foi muito solícito, porque nós conversamos muito rapidamente. O senhor imediatamente já topou participar do nosso bate-papo, tá? Eu quero agradecer, né? E convidar o senhor para uma próxima oportunidade. Olha, Ivan, será um prazer imenso. Eu recebi de uma amiga nossa, lá do Procon de Porto Alegre, inclusive, a professora Sofia Vial, dentro de um grupo de professores de Direito do Consumidor, a matéria que você publicou sobre uma live que eu havia feito um dia antes para o Tribunal de Justiça. E eu fiquei muito feliz com a repercussão da matéria. Você foi muito feliz na redação do texto, nunca vi um poder de síntese tão grande. Você conseguiu compilar em algumas linhas 1 hora de live e fez isso com muita eficiência, com muita objetividade, com muita didática. Isso me animou bastante. E quando você formulou o convite para estar aqui com você e falando para o consumerista, eu tinha esse débito de gratidão pela cortesia de dar também divulgação àquilo que a gente estava transmitindo, ou tentando transmitir para as pessoas. O momento, de novo, é de muita serenidade e responsabilidade. Eu não tenho bola de cristal, eu não posso falar pelos meus colegas, mas existe um ponto comum entre a nossa atividade, na nossa função, que é a responsabilidade e a serenidade. Os magistrados terão que ser muito serenos e responsáveis ao analisar essas demandas que serão propostas em um cenário de anormalidade. O que eu quero dizer com isso? O direito posto para um cenário de normalidade não é o mesmo a ser interpretado ou não pode ser interpretado da mesma forma em um cenário de anormalidade. A regra jurídica é a mesma, mas a interpretação que eu darei, ou que teremos que dar àquela regra jurídica, não pode ser a mesma que eu confiro para um cenário de normalidade, que é aquele em que foi previsto a incidência da norma. Então, esse é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio, que está lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é que o judiciário terá que se acostumar e passar a agir assim, porque está na lei, pensar nos impactos econômicos, nas consequências econômicas das suas decisões. Eu não estou decidindo um conflito individual. Eu tenho que pensar na repercussão coletiva da minha decisão, no impacto econômico para toda a coletividade daquela minha decisão. É um exercício muito difícil de consequencialismo ao qual nós não estamos acostumados. Terceiro, é a busca da boa-fé objetiva do Código de Defesa do Consumidor, da boa-fé hermenêutica do Código Civil, da boa-fé contratual do Código Civil. A gente vai precisar enxergar o comportamento das partes naquela relação, prestigiar as partes que estiverem agindo de boa-fé e sermos rigorosos com as partes
que estiverem agindo de maneira oposta, contrária à boa-fé que se espera nas relações, não apenas nas relações de consumo, mas em toda e qualquer relação contratual. Esse é o grande desafio. O nosso papel nesse momento é levar o máximo possível de informações e alternativas aos consumidores, tá certo? Levar para eles um conteúdo qualificado, um conteúdo sereno, isento, técnico, para que eles possam formar os seus juízos de valor, fazer as suas escolhas e assim a gente tentar construir um mercado que seja equilibrado, harmônico e justo. Esse é o desafio, esse é o objetivo e é o que eu acho que ficará de lição. Tudo isso que está acontecendo tem sido muito importante para que as pessoas repensem as suas rotinas, os seus modos de ser e de agir, repensar o que de fato importa, o que efetivamente tem valor e o que eu posso de fato dispensar. Ou seja, é um período de renascimento. Nós estamos, como diz o professor Flávio Tartucci, virando a chave. O momento é de regeneração. E não adianta eu querer trazer de volta o que tinha, porque o que tinha aqui entre a gente era ruim. Então, se a gente tem a oportunidade de construir, que não seja por cima do que existia e nem tentando restaurar o que existia. Que a gente aproveite essa oportunidade para construir algo novo, melhor, muito melhor do que o que se tinha lá atrás. Eu não quero voltar ao que eu tinha, eu quero algo muito melhor. E isso faz com que a gente, se tiver essa percepção do todo, de solidariedade, de compaixão, empatia, a gente consegue alcançar esse objetivo. Obrigado a você, Ivan, obrigado ao O Consumerista pela oportunidade de estar aqui por quase 1 hora trocando ideias e espero de todo o coração que as informações que a gente aqui transmitiu sejam úteis às pessoas e me coloco, sim, à tua disposição, à disposição do teu veículo para sempre que necessário for, a gente voltar e conversar mais sobre questões consumeristas. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado, senhor. Inclusive, o seguinte, né? Acho que eu nunca tinha visto dias tão bonitos lá fora, né? Como nós temos visto nesse momento, né? Então, acho que é o momento da gente aproveitar coisas muito mais, que são realmente muito mais valiosas nessa vida, né? A natureza está agradecendo, os mares, as lagoas estão limpas. A gente, hoje, ali perto do Santos Dumont, eu vi um vídeo fantástico de manhã, tartarugas, não era uma só não, eram várias tartarugas num lugar que normalmente é escuro, é lixo, água cristalina. As praias do Rio de Janeiro, elas estão transparentes, limpas. As lagoas, gente, vamos tentar enxergar os sinais para além daquilo que a gente acostumou a ver, né? É verdade. É uma Tá chance bom, de ouro. doutor. É uma chance Um de ouro, né? abraço. Um abraço. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Agradeço aí, abraço.